Em topografia, é de fundamental importância que se conheçam algumas fórmulas e relações sobre triângulos. Então, uma delas, nessa parte de trigonometria básica, é a lei dos senos e a outra é a lei dos cossenos. E também temos uma fórmula muito importante, que é a fórmula de Heron para cálculo de áreas. Bom, então, a primeira coisa a se considerar é que você deve nomear com letras maiúsculas os vértices do triângulo. Então, essa ordem fica a seu critério. Mas uma coisa muito importante que eu vou passar para vocês daqui a pouco é que a nomeação dos lados é muito importante, porque ela vai depender de como você nomeou os vértices. Então, vamos lá. Então, esse lado aqui, esse vértice, como é o vértice A, então o lado oposto, ou seja, o cateto que não participa do ângulo, ele é nominado com a letra minúscula. Então, no caso, certo? Eu vou ter aqui A pequeno. No caso, aqui é o vértice B, o cateto oposto é esse, então aqui vai ser B pequeno. Consequentemente, se esse vértice é o C, o oposto é esse lado. Então, após nomear corretamente o triângulo, com letras maiúsculas nos vértices e nos seus lados, letras minúsculas correspondentes, então é a hora de fazermos a relação. Então, a lei do seno diz o seguinte: se você tem o lado A sobre o seno desse ângulo, ele é igual ao lado B sobre o seno também desse vértice B, que por sua vez é igual a C sobre o seno de C, do vértice C. Vejam como é simples. Agora, já nos cossenos, você vai fazer o seguinte: quando você quer saber cosseno de A, do vértice A, nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai ter termos ao quadrado positivos e um termo ao quadrado negativo. Esse negativo sempre será igual, ou seja, o lado que você está querendo daquele vértice. Então, vamos fazer logo esse lado negativo, olha, menos A ao quadrado. Fica fácil de aprender. Então, agora eu faço, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado sobre essas duas letras que eu coloquei aqui. Então, fica 2 vezes B vezes C. Então, 2BC. Então, por analogia, os demais seriam cosseno de B é igual. Então, eu coloco lá, ó, menos B ao quadrado. Então, vai ser A ao quadrado mais C ao quadrado sobre 2AC. Ao quadrado mais C ao quadrado sobre 2AC. Bom, finalmente, cosseno do vértice C vai ser igual. Vamos pegar logo aqui e colocar o termo negativo e fica A mais, no caso, ao quadrado mais B ao quadrado sobre 2AB. Certo? E no caso da fórmula de Heron, ela tem uma notação que é o seguinte: ela chama de semiperímetro. O que é o semiperímetro? É o perímetro, a sua metade. Então, qual o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro seria A mais B mais C. Bom, como é semiperímetro, é só dividir por 2. Então, esse é o semiperímetro. E vamos chamar de S a área dada por raiz quadrada de... Você pega esse semiperímetro, que multiplica o semiperímetro, menos cada lado. Então, menos A vezes P menos B, e vezes também P
menos C. Está aqui a fórmula de Heron. Então, com essas relações, nós podemos determinar ângulos e áreas de triângulos onde apenas conhecemos os seus lados. Então, vamos para cá para fazer um exemplo inicial. Então, ó, calcule os ângulos internos do triângulo ABC de lados conhecidos. Então, como é um triângulo retângulo, nós temos já o conhecimento que esse ângulo aqui é um ângulo reto. E quanto é que vale um ângulo reto? Vale 90 graus. Então, esse ângulo aqui, nós sabemos que ele é 90 graus. Agora, não sabemos esses outros ângulos. Essa é a primeira observação, porque é um triângulo retângulo. Então, o segundo passo a ser feito é nomear esse triângulo. Então, digamos que eu queira chamar esse lado aqui, esse vértice de A, esse vértice aqui de B, e esse vértice aqui de cima, C. Então, nomeei com letras maiúsculas. E agora eu vou colocar as letras minúsculas. Então, se aqui é A, então A pequeno, A minúsculo, fica aqui desse lado, que é o oposto. Consequentemente, o B é esse aqui. E o C, né, está aqui embaixo, C pequeno. Bom, então, feito corretamente a nomenclatura, qual relação utilizar? Utilizaremos a lei dos senos ou dos cossenos? Então, aqui é mais fácil você usar o quê? A lei dos senos, porque você já conhece um ângulo, certo? E fica bem mais simples. Vocês vão ver aqui, ó. Então, eu posso utilizar uma parte da fórmula, dizendo que B, seno, né, desse ângulo do vértice, desculpem, esse ângulo aqui do vértice, que é seno de B, vou relacionar com qualquer um, ou com A ou com C. Vamos pegar por uma letra A vem antes do C, vamos fazer em relação a A. Então, ele pode ser relacionado com o A, seno do vértice A. Bom, continuando, eu posso pegar agora substituir, né? Onde tem B, vale 5. Né? Seno de B. Então, seno de quem? De 90 graus. Isso é igual a é 4, substituindo, e aqui embaixo na fórmula continua seno de A. Certo? Bom, como é que vamos fazer essa conta agora? A gente sabe que seno de 90 é quanto? É 1. Então, podemos determinar que seno de A é igual a 4 quintos. Mas é isso que queremos? Não, nós não queremos saber o seno de A, nós queremos saber qual é o ângulo. Então, qual é a função que nos dá o ângulo? É arco-seno. Então, arco cujo seno é 4 quintos. Que nas calculadoras é aquele seno menos 1. Chamando a calculadora, vamos fazer aqui o seno. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, seno menos 1, que é nessa tecla. Então, para acessá-la, tem que apertar no Shift. E aí, seno menos 1. Como eu vou fazer uma conta aqui dentro ainda, eu vou abrir o parêntese. Então, seria 4 dividido por 5, fecho o parêntese, certo? Igual. Então, veja o que é que aconteceu. Deu, em decimal, deu 53, aproximadamente, 13 graus. Se eu quiser exibir na forma longa, então, vou na teclazinha aqui especial dos ângulos, e aí eu vou ter que, isso aqui é igual a 53 graus, 7 minutos e 48 segundos. O que é que está faltando ainda? Eu preciso aplicar novamente a lei dos senos aqui? Não, se eu quisesse eu poderia, mas o que é bem mais simples. Eu sei também que existe uma relação que me diz que a soma dos ângulos de um triângulo A, B mais C, então os três ângulos, é igual a quanto? A 180 graus. De onde vem isso? Dessa relação. A soma interna de um triângulo, ela dá 180 porque a regra é o seguinte. Você pega 180 graus, que multiplica n menos 2. Isso vale para qualquer poligonal fechada. Então, no caso do triângulo em particular, isso aqui é quanto? 3. 3 menos 2, 1. Então, dá 180. Por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, vamos lá.
adaptando a fórmula, já que eu quero o ângulo C, então, o ângulo C do vértice C, ele vai ser igual a 180 menos, no caso ali, 53, não é isso? 13 graus. E menos ainda 90. Certo? Então, essa conta aqui vai me dar o quê? Exatamente o valor do ângulo C. Então, como eu já tenho aquele valor na máquina, que está na resposta, então eu posso fazer que 180 menos o valor que está na resposta, que está aqui nessa tecla, menos ainda 90. Então, temos que daria aproximadamente 36,87 graus. Então, se eu quiser na forma longa, graus, minuto, segundo, vou na teclazinha do ângulo, e aí eu tenho 36 graus, 52 minutos, 12, arredondando lá, 12 segundos. Vamos chamar o AutoCAD para a gente fazer essa mesma figura de uma forma aqui bem prática para a gente conferir esses ângulos. Então vamos lá. Vou pegar aqui o comando Line e vou colocar quanto? Vou colocar 3 metros, que seria aqui essa parte inicial, para cima 4 metros, e aí eu fecho esse triângulo. Então esse meu triângulo tem exatamente 3, 4, 5. Vou na ferramenta Annotate, Dimension, e aí eu preciso marcar. Se eu escolher dois lados do triângulo, vocês estão vendo aqui, eu seleciono e ele vai marcar aqui, ó, o ângulo. O que é que aconteceu? Está totalmente desconfigurado. Então, para isso, eu posso vir aqui nessa setinha aqui que tem, para configurar e modificar as propriedades da cotagem. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem graus. Então, isso aqui eu posso colocar para ficar em graus, minutos, segundos, dessa forma aqui, ó, que eu quero. E para resolver aquele problema que está muito grande, eu vou diminuir a 10ª parte daquele valor. Então, vou colocar ponto 1. Muito cuidado que no AutoCAD tudo é ponto, não tem vírgula. Então, feito isso, agora eu consigo cotar. Então, se eu quiser outro ângulo, faço a mesma coisa. Isso aqui que a gente já conhece, que é 90, ó, não tem erro. E, finalmente, esse outro ângulo aqui, que mede, ó, 50, tá aqui mais para cima, dá para ver. Pronto. 53,748. Programa anterior. Pronto, tá aqui, ó. 36, 56, 12, 53,748. 36, 52, 12 e 53,748. Agora vamos fazer um segundo exercício um pouco mais complexo. 2. Calcule os ângulos internos e a área do triângulo ABC de lados conhecidos. Então eu tenho um triângulo, só que agora ele é um triângulo qualquer. E esse triângulo tem lados 9, 7 e 14. Então qual é a primeira providência a fazer? Nomear os vértices com letras maiúsculas. Então foi nomeado esse vértice como sendo A, esse aqui B e esse outro C. Segundo passo agora é o que? Nomear corretamente os lados opostos a cada vértice. Então, se eu estou oposto ao A, então isso aqui vai ser A. Esse aqui de baixo é oposto ao B, vai ser B. E finalmente, este aqui que é oposto ao C, vai ser a letra C minúscula. Como foi feito agora. Então, em seguida, o que é que devemos fazer? Aplicar a lei dos cossenos. Porque aqui eu não consigo aplicar a lei dos senos, porque eu não tenho nenhum ângulo ainda para poder fazer essa aplicação da fórmula. Então, quando eu não tenho nenhum ângulo, certo? Porque no outro eu tinha um triângulo retângulo e eu tinha um dos ângulos, no caso que era 90 graus. Agora eu não tenho mais. Então, eu tenho obrigatoriamente que aplicar a lei dos cossenos. Então, substituindo os valores na fórmula, vocês já viram anteriormente. Então nós temos
que o cosseno do ângulo A ele vale 0,904762. Só que eu não quero o cosseno, eu quero o ângulo. Então, tirando o arco cujo o cosseno vale esse valor, então eu terei esse ângulo. Então, se quisermos conferir, podemos pegar a calculadora. Então vamos fazer o arco cosseno. Então seria o que? O cosseno menos 1. Então tem que nessa tecla Shift, cosseno menos 1. E aí eu coloco esse valor aqui, que é 0,904,762. Então 25.208.765, arredondando. Se eu apertar na tecla graus, minutos, segundos, eu tenho isso também na forma longa, como nós podemos ver aqui a seguir, que é 25,12, arredondando aqui, 31,5 dá 32 segundos. Então, na sequência, podemos aplicar agora o seno. Já que a gente já conhece um ângulo, então podemos aplicar essa forma que tem menos elementos, no caso menos variáveis, que fica mais fácil o cálculo. Então, substituindo os valores, eu vou ter que o seno de A é igual a esse valor. Certo? Então, aplicando agora na fórmula do seno, corretamente, eu vou obter esse ângulo. Agora, vejam o detalhe. Esse ângulo 58 é esse ângulo B? Não. Você já dá para ver aqui que esse ângulo ele é maior do que 90 graus. Então, nesse caso, esses ângulos são chamados de ângulos obtusos. Então, muito cuidado, porque existem ângulos diferentes, certo? Mas quando você tira o cosseno ou o seno, eles têm a resposta o mesmo valor. Então, vocês tenham muito cuidado com isso. Então, em ângulos obtusos, nós temos que obedecer essa regrinha aqui, ó. Seno de x é igual a seno de 180 menos x. Então, é só você pegar 180 e diminuir desse ângulo. Então, se você fizer isso, você vai obter o ângulo correto. E no caso aqui, esse ângulo mede 121 graus e alguma coisa, certo? 58,8072. Então, podemos também exibi-lo na forma longa, que seria esse valor que vocês estão vendo aqui logo abaixo. Então, na sequência agora, na outra questão não tinha sentido de calcular a área. Por quê? Porque é um triângulo retângulo, a gente já tinha base, tinha altura, podia usar a forma clássica do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Nesse caso aqui, como é que a gente ia calcular? A gente não tem altura. Só demonstrando aqui que o terceiro ângulo que ficou faltando, a gente precisa o quê? Fazer pela soma. Então, como falta ainda um dos ângulos, então é 180 menos o primeiro ângulo, menos o segundo ângulo. Então, com isso aí, eu vou obter o terceiro ângulo, que é 33 graus e alguma coisa. Colocando na forma longa, eu vou ter 33 graus, 12 minutos e 11 segundos. Bom, agora indo para a fórmula de Heron, que no caso para calcular a área. Então, tá aqui as três respostas nesses retângulos vermelhos para destacar os resultados de cada ângulo, de cada vértice. Pronto, em seguida, vamos calcular o que? O semiperímetro, que nada mais é do que a soma de todos os lados dividido por 2, que nesse caso dá 15 metros. Então, em seguida, é só aplicar a fórmula que calcula a área, que é a raiz quadrada do semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos cada lado. Então, você só é substituir os valores e você vai obter a área de 26,83 metros quadrados. Vamos agora no AutoCAD para a gente fazer uma checagem desses valores que foram obtidos. 14 metros. Então, esse pedacinho aqui vale 14 metros. E agora, como é que eu faço para descobrir aqui esse vértice? Um lado é 9 e no outro lado é 7. Não é isso? Vamos verificar aqui, ó. Esse lado é 9 e esse lado é 7. Como é que a gente faz isso no AutoCAD? Utilizamos o círculo para nos auxiliar. É como se eu colocasse um compasso aqui e passasse aqui esse arco, depois centrasse aqui a ponta seca do compasso também e traçasse um círculo de raio 7 metros. Então,
o encontro desses dois arcos é justamente o vértice. Então vamos lá. Vou pegar esse círculo e fazer ele com um raio de 9 metros. E vou fazer um outro círculo a partir deste ponto também, só que agora com 7 metros. Agora fica fácil, é só ligar na interseção dos dois círculos e aí eu tenho o desenho do triângulo. E agora o que é que eu posso fazer? Eu posso apagar esses círculos porque eles só foram auxiliares para determinar este vértice. Então com isso eu tenho 14 metros, 9 metros e esse outro aqui 7 metros. Bom, vamos medir agora os ângulos. Annotate, angular. Então da mesma forma aqui, ó, o que é que acontece? Problema aqui na dimensão. Então posso ir aqui, modificar as propriedades. Na aba Fit, eu vou escolher aqui ponto 1, cuidado que no AutoCAD sempre é ponto, não tem vírgula. E aqui eu vou escolher para ser exibido o ângulo na forma longa. Pronto. Feito isso, vocês estão vendo aqui que agora ficou fácil. Vou ampliar um pouco para ficar mais fácil. Vou novamente na ferramenta para cotagem angular. Vou medir o segundo ângulo. E finalmente o terceiro ângulo. Então, aqui estão todos os ângulos que nós calculamos analiticamente e agora demonstrados aqui no AutoCAD. E também podemos lançar a mão de um comando chamado BO, que é Boundary Object, para a gente calcular o que? Essa área. Então nós podemos, a partir de limites, já que são 3 retas, eu criar um outro objeto. E esse objeto que foi criado, eu posso depois calcular essa área sem problema. Então vocês estão vendo que isso aqui é um objeto e aqui é formado por 3 objetos. Então se eu quiser a área, eu digito o comando área, Enter. Pego a opção O, que é de Object, Enter. E aí eu seleciono o objeto que eu quero calcular a área. E vocês vão ver que aparece aqui área 26,8328, perímetro 30. Que no caso a gente foi o semiperímetro, só foi dividir por 2,15. Então nós temos a área e o perímetro do AutoCAD. Então retornando aqui para o nosso quadro, vocês podem verificar que esses ângulos que estão destacados são os mesmos. Bom pessoal, é só e até a próxima.